Bom dia, mulheres. Bem-vindos ao canal Vivifica Mulheres. É uma satisfação enorme estarmos aqui em mais um dia de devocional da Palavra do Senhor. Nós sabemos que sem a oração, jejum e busca por ensinamento da Palavra de Deus, a gente acaba se enfraquecendo. Mas estamos aqui vivificando as nossas vidas, nos fortalecendo no Senhor todas as manhãs, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre Deus e tudo aquilo que Ele nos ensina, porque a sua palavra, ela é poderosa e tem muitas coisas incríveis que o nosso Deus deixou para nossas vidas ali. E hoje nós vamos continuar falando sobre ter uma vida vitoriosa, como ter uma vida vitoriosa. E o tema de hoje vai ser: priorize o ser e não o ter. Começando esse devocional, dando um bom dia para você, profetizando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que o Espírito Santo, Ele venha falar ao teu coração, ao meu coração, ao seu coração. Deixa eu tirar só o louvor aqui, que às vezes atrapalha um pouquinho. Nós vamos estar aqui falando que o Espírito Santo do Senhor, Ele venha ao teu coração, que Ele ministre ao teu coração, que Ele ministre ao meu coração, que Ele fale conosco nessa manhã. Bem-vindo, bom dia, bom dia. Que seu dia seja maravilhoso. E o versículo que eu quero deixar para vocês hoje, ele se encontra em Mateus. A gente vai falar vários versículos aqui hoje, porque vários versículos vão se encaixando naquilo que nós vamos falar sobre priorizar o ser e não o ter. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele vai falar assim pra gente: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Bom, a palavra do Senhor está falando o que nós somos. Nós somos o sal dessa terra. E o sal, ele tem uma função. Então, cada um de nós temos uma função aqui nessa terra. A função de dar sabor. Você tem sido alguém que dá sabor a alguma coisa, que é importante, faz diferença na vida de alguém? Ou você tem sido aquele sal que só serve para si próprio? Essa palavra é muito importante para a gente entender que nós não vivemos para nós vivemos para o outro. E isso é muito importante, nós vermos isso, entendermos isso, que nós estamos aqui para o outro, para dar amor, para aprender, para ensinar, para viver. Nós não estamos aqui na terra por nós próprios, não faria sentido isso. Então nós somos o sal. E o sal precisa fazer aquilo que ele foi criado para fazer. O sal, ele vem para dar o sabor, ele vem para dar um tempero diferente na salada. Imagina você comer uma comida sem o sal, uma comida insossa, não tem gosto, você fica... você sabe que ali é um arroz, mas o sabor, sem o sal, sem o tempero, ele fica sem graça. Você não quer comer aquilo, você não gosta daquilo. Mas o arroz com o sal, ele se torna saboroso. E se ele estiver fresquinho, a gente quer comer mais ainda, né? Como uma coisa complementando ele, também temperado. Então hoje eu quero falar para você, o nosso Deus, Ele quer nos ensinar para nós priorizarmos o nosso ser e não o ter. E que a gente vai falar sobre ter e ser. Olha aqui, quando Jesus estava ensinando lá nas montanhas, né? Ele falou uma palavra muito importante em Mateus capítulo 5, versículo 48, que ele falou assim: sede santos como eu sou santo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Então, nosso Deus, nosso Jesus querido, nosso amado, Ele estava ali falando: sede santos, busque a perfeição. Ai, Daniele, mas é muito difícil ser perfeito. Bom dia, queridos, estão entrando aqui. É difícil ser perfeito. E nós, tem gente que vai falar assim: eu não consigo ser perfeito, não há condição de ser perfeito. Mas se Jesus estava ensinando na montanha e ser de perfeitos, como seu Pai foi perfeito, Jesus veio como homem, Ele foi perfeito, por que a gente não consegue? Por que a gente tem essa dificuldade de ser? Por que a gente tem essa dificuldade de ser?
E a gente só fica priorizando ter. Eu preciso ter meu emprego, eu preciso ter meu carro, eu preciso ter uma namorada, eu preciso ter uma família, eu preciso ter alguém que me ame, eu preciso ter um amigo que me escute. A gente sempre está priorizando o ter e não o ser. E Deus, Ele quer que nós priorizemos o ser, porque quando nós somos, quando nós entendemos o que precisamos ser, a gente entende todas as coisas e as coisas vão sendo acrescentadas. Tem um versículo que fala isso, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é essa prioridade, a prioridade de estar na presença, a prioridade de ser servos de Deus, mulheres de Deus, para depois vir o ter. O ter é uma consequência da nossa vida. E a gente só consegue ter alguma coisa quando a gente entende que há um processo de ser primeiro. Não tem como ser nessa terra. Falar que é filho de Deus, só falar que eu sou isso e não sei. Na igreja você é cristão, na igreja você é servo, na igreja você glorifica, na igreja você é perfeito, na igreja você é maravilhoso. Mas quando sai da porta para fora, o ser não existe mais. As pessoas acabam falando palavrões, se veste como ímpio, nem uma pessoa que não respeita a sua santidade, a sua pureza do nosso ser. Nós mulheres principalmente, nós precisamos nos vestir em santidade, mulheres de Deus. Bem, será que essa roupa aqui me escandaliza o nome do Senhor? Ou se essa roupa aqui me santifica como uma mulher justa, serva, santa que eu sou? Eu não posso me vestir e ser uma pessoa lá dentro da igreja, do lado de fora, ser uma pessoa totalmente diferente. As pessoas vão olhar para você e falar: quem é essa pessoa? Ah, fala que é cristão. Quantas vezes a gente escuta isso? E o Senhor fala que nós não podemos escandalizar o nome dele. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vestimenta, nós precisamos ter cuidado com as nossas falas. Isso tudo é ser. Eu preciso ter cuidado com aquilo com quem eu ando. Eu preciso ter cuidado com o que eu falo. Se existem palavras torpes na minha boca, se existe dentro do meu coração, dos meus sentimentos, sentimento de mágoa, sentimento de angústia, de tristeza, eu sou uma pessoa rancorosa, isso tudo não é ser como o teu Pai do céu. Independente da sua religião, se você fala que é uma pessoa de Deus, você precisa espelhar o seu Deus, o teu Criador. Só que as coisas estão muito distorcidas na humanidade. A santidade não virou mais prioridade. O ter alguma coisa é prioridade. Eu tenho não sei quantos seguidores, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas o ser deixou de ser necessidade de sermos direitos, honestos, porque tem coisas que não é só na base cristã, mas é na base da humanidade, de ser pessoas honestas, valores que os nossos pais trouxeram pra gente lá atrás, e hoje em dia a coisa tá meio distorcida na humanidade. Filhos que não respeitam seus pais, são desobedientes, pai e mãe rancorosos, pessoas que falam que é de Deus, mas o coração tá sujo. Precisamos priorizar o ser. Sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro estava falando para eles: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É um ensinamento que a gente precisa. Será que as pessoas podem olhar para você e falar assim: olha, eu quero ser imitador daquela pessoa, porque ela me inspira Deus. Aquela pessoa me inspira ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de Deus. Será que as pessoas podem olhar para você e ver Deus em você? Ou ela olha para você e ela não vê nada disso? Então, precisamos ver isso, olhar para isso. Os bens materiais são necessários, nós precisamos, né? Mas nós vivemos sem um carro, nós vivemos sem essas coisas. Hoje eu quero falar também com você sobre uma pessoa que foi ela viveu extremamente essa palavra que eu estou falando com você, que é o ser e não ter. E eu avaliando, estudando essa leitura, bom dia, minha amada, eu olhando essa leitura, eu falei assim: essa pessoa da Bíblia Sagrada, ela sofreu todas as 5 feridas emocionais que uma pessoa pode ter sido ferida, que foi José. Para
Quem conhece a história de José vai entender que José, ele sofreu abandono. Ele sofreu a rejeição, ele sofreu a ferida da rejeição quando os irmãos dele, bom dia minha amada, Deus abençoe sua vida e sua casa, ele foi jogado dentro de um poço. Os irmãos jogaram ele dentro daquele poço, né? A ferida da rejeição começou ali, desde o começo, né? Os seus irmãos com inveja dele, do amor que o pai tinha por ele, ele foi jogado naquele poço. E ali eles começaram, José escutando o que nós vamos fazer com ele. Seus irmãos de sangue ali projetando o que eles iam fazer com ele. Então a ferida da rejeição já estava ali, implantada no coração de José. E José ali dentro daquele poço escutando. E agora o que será de mim? Meus irmãos estão aqui. E ali foi o abandono, a ferida do abandono, abandonado dentro de um poço, de um buraco escuro, sem saber do seu futuro, do futuro da sua vida. Também José provou dentro daquele poço a humilhação. Depois ele sofreu mais humilhação quando ele foi vendido pelos seus irmãos como um escravo. Um filho que era amado, um filho que era querido do seu pai. Ele recebeu uma túnica colorida, tecida pelas mãos do pai. Um amor, José tinha um amor, né, do pai dele. Mas mesmo assim, José foi como uma ovelha, como Cristo foi, né? Muda ao seu matadouro. Foi vendido como escravo. Mas a mão de Deus, a mão do nosso Deus está sempre sobre as nossas vidas, em qualquer circunstância que a gente passar. Ele vai estar ali, ainda que te lancem num poço, ainda que te vendam como escravo. As mãos fortes e poderosas do Senhor, minha querida, elas vão estar ali com você. Em qualquer circunstância, no meio de um vento, no meio de um mar remoto, em meio de uma tribulação, o Senhor, Ele estará ali segurando fortemente as suas mãos. E Ele não vai deixar você naufragar. José foi vendido, sofreu ali, foi vendido, foi para a casa de Potifar. Ali, ele tinha uma casa com cuidado, com amor, e agora ele era um escravo. Mas mesmo assim, José não abandonou a sua fé, os valores que seu pai tinha lançado no seu coração. José estava priorizando o que ele era, não o que ele tinha naquele momento. É a palavra que eu estou falando com você. Priorizar aquilo que temos que ser e não aquilo que temos. Porque todas as coisas, casa, carro, salário, profissão, tudo isso, minha amada, é passageiro. Hoje você tem, amanhã você não tem. Eu tinha um carro, tinha uma moto e eu tive que vender tudo para arrumar a casa. O marido vendeu tudo para arrumar a casa. Eu já não tinha mais, andando a pé. E aí? E agora? O que eu preciso priorizar? O ter ou eu ser? Eu continuar sendo fiel ao Senhor, glorificando a Deus, porque no tempo certo, na hora certa, Ele vai trazer de volta o que nós temos priorizado, o que nós temos colocado nos nossos corações. Amado, amada, mulheres, o que você tem priorizado? Ser ou ter? Eu sou. E o Senhor está falando para nós nessa manhã. Sede perfeitos, sede santos como eu sou santo. Porque essa santidade nos leva para uma eternidade. E aí, a eternidade, ela é eterna. O ser filho de Deus, o ser servo de Deus é contínuo sobre as nossas vidas. É para a vida inteira, é aquilo que está aqui, os valores, tudo está guardado dentro de nós. O Senhor está aqui dentro de nós. Mas o ter é perecível. Eu tenho um carro, eu não tenho. Eu tenho um emprego, posso ser mandado embora. Eu tenho uma família, pode ser que meus filhos cresçam, desde a vida deles, e eu fiquei sozinha. Só fiquei meu velhinho. Então hoje nós temos amanhã. E José estava ali. Ele já não tinha mais a casa, ele não tinha mais nada, agora ele era um escravo. O que ele tinha? Nada. Mas o que ele era, o ser dele, ele continuava sendo um filho amado do Senhor. Ele continuava sendo um servo fiel ao Senhor. Amada, como tão forte essa palavra. Ele continuava sendo servo, independente daquilo que ele tinha naquele momento. E José sofre mais uma vez a ferida da injustiça e da humilhação, quando aquela mulher, ela deseja José, e José rejeita aquela mulher, porque ele tinha valores, o ser dentro dele não permitiu ele cair em tentação. A importância de firmarmos o ser. José não caiu naquela tentação, e por isso foi preso, mais uma vez humilhado e esquecido.
dentro de uma cadeia. Mas ali, mesmo ali, naquela prisão, José permaneceu sendo filho de Deus, sendo servo do Senhor. Quantas das vezes a circunstância da vida vai nos levar a deixarmos de ser e priorizar o ser, o ter. O Senhor hoje nos traz essa palavra. José continuou ali, honesto, digno. E o coração dele foi alcançado pelaquele servo do rei. E o Senhor usou ele ali. Talvez no meio do seu vale, no meio da sua escuridão, no meio dessa caverna, no meio desse deserto que você está, o Senhor ainda vai te usar ali. Porque a palavra de Deus diz que quando nós pensamos que estamos fracos, estamos fortes. E quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos. O meu entendimento dessa palavra é que quando nós estamos achando que estamos fortes, fortalecidos, cheios do Espírito Santo, a gente esquece da dependência do Espírito Santo. Nós esquecemos da dependência de Deus e a gente se sente capaz de fazer qualquer coisa. E aí que mora o perigo, que a gente acha que está forte, leva uma banda e a gente fica fraco e cai. Mas quando nós estamos fracos, quando nós estamos sentindo que estamos fracos, é aí que a gente coloca toda a nossa dependência diante dele. E aí sim, aí ele fala, opa, agora eu sei que você reconhece a necessidade de estar comigo. E aí sim, o ser filho, ele começa a nos fortalecer. Ele nos fortalece no meio da nossa fraqueza. É esse entendimento que eu tenho dessa mensagem. Então José estava ali, achando que estava fraco, mas o Senhor estava ali usando José naquele escuridão, naquele deserto ali. E quando chegou o momento certo, a hora certa, porque nesse processo todo, José estava sendo forjado ali. No meio dessas feridas todas que ele estava vindo, carregando, ele continuou ali perseverando, orando, buscando ali do seu jeito, da sua forma. A palavra fala disso. Mas e depois, quando chegou o momento da exaltação, José foi lembrado, o nome de José foi lembrado. É isso, querido. Você está num deserto, você está num vale, está num poço, está numa prisão, está num cativeiro. Mas o tempo certo, o tempo da sua vitória, ele vai chegar quando nós priorizarmos o que somos em Deus. O que temos, nada temos. É tudo perecível. Mas o que somos, ele é eterno. Que você fortaleça aquilo que você é em Deus, assim como José perseverou. No meio de tantas feridas emocionais, tantas dores, José continua ali com amor. Por quê, Daniela, você afirma isso? Porque quando José já era governador, Deus tinha dado o ter para ele, porque ele soube o ser, passar pelo processo de ser fiel, honesto, digno. Quando ele recebeu o ter dele, quando ele tinha tudo na mão, ele continuava sendo. Porque quando aqueles que os feriram vieram ao seu encontro, o que tinha no coração de José? Algumas pessoas, elas estariam com raiva, com espírito de vingança. Agora eu vou me vingar, eu sou governador, estou com fome, vou me vingar desse povo todo aqui que me fez mal. Mas não foi isso que José fez, porque o que ele tinha agora não era nada pelo aquilo que ele era. Ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha um amor. E eu acho que o que vence mais na nossa vida é o amor, porque quando nós temos amor, a gente aprende a perdoar. Quando a gente tem amor, a gente deixa pra lá, deixa pro canto, vai, né? Aquela pessoa te fere e tu fala, deixa Deus trabalhar. E você vai indo. Eu não sei quais foram as feridas que te feriram, se foi ferido do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição. José também sofreu a traição, porque ele foi traído. Os irmãos venderam ele. Todas as feridas, as 5 feridas José passou. 5, humilhação, abandono, traição e injustiça. Talvez você tenha vivido todas essas também. Mas eu quero te dizer, priorize aquilo que você é no Senhor. O que você é em Deus, aquele que te salvou. Independente daquilo que você foi, querido, querida, independente do teu passado, o Senhor já te lavou, o Senhor já te purificou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não olhe para isso, mas eu fui isso, você foi. Viva uma vida transformada, seja santo como Ele é santo. Como eu falei lá no começo, será que eu consigo? Não, Jesus era Jesus. Não, Jesus era carne, Jesus era filho, ele veio como homem. Se ele foi capaz de viver nessa terra e ser uma pessoa santa, nós também podemos. Se ele disse essa palavra, seja santo como eu sou santo.
É porque nós temos essa capacidade, querido. Nós precisamos só guerrear, esquecer o ter e ser filho de Deus, ser amado do Senhor, ser imitadores de Cristo Jesus, sermos isso. Precisamos ser. Precisamos focar naquilo que queremos ser, não naquilo que queremos ter. Porque o ter é consequência. A consequência de José foi o quê? Ser governador do Egito. E a consequência sua de ter é o quê? Ter uma casa boa, a família abençoada. Tudo isso vai ser consequência daquilo que você quer ser. O que você quer ser. O que você deseja no seu coração de ser. Que nós possamos desejar no fundo do nosso coração sermos imitadores de Cristo Jesus. Sermos filhos do Senhor. Sermos filhos de Deus. Sendo santos como Deus é santo. Buscar essa santidade todos os dias. Porque essa santidade nos leva ao ter. E nos leva a coisas mais profundas que podemos viver nessa terra. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Priorize aquilo que você quer ser no Senhor. Eu sei que cada um de nós temos um chamado. E aquilo que é seu, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que Ele te selou é seu. Não se importe com o que está ao seu redor. Porque aquilo que é seu, o selo do Senhor, ele já está em você. Quando você nasceu, você já veio com tudo aquilo que seria o teu chamado, o propósito de Deus sobre a tua vida. E nós estamos aqui nessa terra para glorificar o nome dEle. Ele fala isso na palavra dEle. Nós estamos aqui para que Ele, o nome dEle seja glorificado. E será que nós estamos fazendo as coisas para a glorificação do nome do Senhor? Quantas das vezes eu fiquei nesse lugar de incertezas. Ai, mas eu não posso, né? Eu sou aqui, né? Eu sou isso, aqui, eu sou aquilo. Eu preciso priorizar o meu ser. O que eu sou? O que a Daniele é? O que a Daniele quer ser? O que a Maria, o João, o que a Raquel, o que a Priscila, o que vocês querem ser? Eu quero ser filha do Senhor. Porque eu sei que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na minha vida, as demais coisas me serão acrescentadas. E eu quero falar para vocês. Priorize aquilo que você é. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. A coroa e o selo que está dentro do teu coração, selado na sua testa. Essa daqui é filha amada. Eu vim de uma família de várias pessoas que praticavam outras religiões. E o Senhor me tirou daquele lugar. E talvez você tenha sido aquela que o Senhor tirou, que escolheu a dedo dentro da sua família para ser diferente. Porque Ele sabia que você era capaz de ser semelhança dele. E aquilo que Ele já colocou no teu coração é seu. Está aqui, ó, selado em você. Ninguém tira. A única pessoa que pode tirar é você mesmo. Sou eu mesmo. Quando a gente abandona aquilo que o Senhor quer que sejamos. Então que nessa manhã nós ficamos com essa palavra de priorizar aquilo que somos, esquecer, deixar o ter, porque o ter vai ser acrescentado sobre a nossa vida depois que nós nos posicionarmos. Eu sempre gosto de falar isso. Em toda conversa que eu falo do Senhor, eu falo, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade não tem como sair. Porque para você sair do centro, você tem que caminhar um pouquinho. Aí você no meio do caminho fala, opa, tô errado, vou voltar. E você volta pro centro de novo. Se você estiver na ponta, na beirada, é rápido você cair. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, a caminhada que vai doendo, você vai sendo machucado, você vai andando, aí no meio do caminho você fala, opa, eu preciso voltar lá pro centro. Esteja sempre, você amada, amado também, dentro desse centro da vontade de Deus. O que o Senhor quer pra mim, o que o Senhor tem pra mim, o que o Senhor quer pra mim, o que o Senhor deseja pra mim, qual o propósito de mim nessa terra aqui, me mostra, me revela, Senhor, revela-se a mim. Deus fez prosperar a vida de José ricamente. Ele foi governador do Egito. Imagina uma pessoa hebreia, uma pessoa judeia, né? Uma pessoa que estava lá e ir para o meio do arraial do inimigo, dentro do Egito, e ser coroado a governador. É poderoso. Não importa o tempo, porque um dia para Deus é como 100 anos um dia para Deus. O tempo, esquece o tempo. Esquece o tempo. Pode ser que você tá, estou vivendo 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ele ficou 40 anos sendo humilhado. Mas quando a exaltação veio a José, foi algo sobrenatural do Pai. Então, espera em Deus, que você vai ver, eu profetizo isso na sua vida, você vai ver todas as coisas nos seus devidos lugares para a glória e honra do Senhor, quando você se posiciona no centro da vontade e o ser de Deus sobre a sua vida. Pega essa chave, se posiciona,
na posição daquele que tem. Ah, tá feia. Ah, virou velha. Ah, é a crente. Ah, é o crentezinho. Ah, é o irmão Bíblia. Deixa falar. O importante é você e papai. É ele estar aqui, ó, falando no teu coração. Vai pra cá, vai pra direita, né? Tem gente que chama de consciência. A ciência vai chamar de consciência. Ah, sua consciência tá pesada. A consciência do cristão é a consciência do Espírito Santo. É ele que fala, opa, tá errado, volta. Ele tá ali falando dentro da nossa consciência, volta, tá errado, não faz isso. Não esquenta com o que eu tô falando. Perdoa, 70 vezes 7. Vambora, segue firme. Vai, minha filha, vai, meu filho. É o Espírito Santo que habita em nossos corações, que vai nos direcionando. Todos nós precisamos a cada dia organizar mais, organizar o nosso ser, como fez José. Assim, praticando o quê? O que ele fez? Generosidade, sermos generosos, abençoarmos as pessoas. Não queremos só pra gente, queremos dividir as bênçãos com os outros. O perdão, gente do céu, não tem como viver uma vida em santidade sem perdão. Não tem. Misericórdia, não tem como você viver sem a misericórdia. Não tem como você viver se você ser sem ter a misericórdia. Você ser misericordioso com seu irmão. Não tem como ser. E um fundamento maior, o amor. Amor pela sua família, amor pelo seu irmão, amor pelo seu inimigo, amor pelo seu perseguidor. Aprender todas essas coisas é importante pra gente. Temos a benignidade. Que nós possamos hoje, nessa manhã de devocional, de vivificar as nossas vidas, aprender primeiro o ser. Pois quando analisamos até aqui toda a nossa história, quem não tem o ser organizado, também não saberá, presta bem atenção. Quem não sabe ter o ser organizado, não terá o ter que pode vir em suas mãos. Então, como eu já te disse, é consequência. Ser próspero, abençoado, as portas se abrirem, fazer o mover da sua vida para você ter alguma coisa. Tudo está ligado naquilo que você é, naquilo que você quer ser. Então, o que você deseja hoje, nessa manhã, ser como Cristo foi nessa terra, fiel, foi mudo como uma ovelha, um matadouro, para cumprir o propósito dele nessa terra. Morte de cruz, humilhado, chicoteado, rejeitado, abandonado, né? As feridas aí falando de novo. Jesus passou por todas essas aqui. Um dia eu vou trazer essas feridas aqui na leitura de Jesus Cristo. Hoje foi na leitura de José. Foi tudo isso. Mas ele foi. Ele disse, ele sentiu, né? Ele sentiu que ele ia sentir, ele ia sofrer tudo isso. Jesus sentia na alma dele, no coração dele, quando a gente percebe que alguma coisa ruim vai acontecer. Jesus estava com a percepção de que algo ia acontecer, que ia ser pesado, que ia ser difícil. Ele pediu que, se possível for, passe esse cálice de mim. Mas a frase continua quando ele disse, mas que faça, Pai, a sua vontade. Talvez você esteja no vale que esteja doendo, sentindo como Cristo estava sentindo, né, as dores, o sofrimento ali. Mas eu quero te falar, minha amada, meu querido, e também que vai escutar depois desse vídeo, persevera no meio desse vale, no meio dessa dor. Seja fiel, seja honesta, seja firme com Cristo, e Ele vai te honrar. Ele vai colocar você no lugar de honra, como Ele colocou Cristo, sentando à direita de Deus, sendo nosso Salvador, como colocou José como governador. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir grandes promessas sobre a minha vida, sobre a sua vida, minha amada, quando nós priorizamos aquilo que somos em Deus. Eu quero nessa manhã te abençoar. Oremos. Feche seus olhos comigo. Eu quero que você tenha um pedido de oração. Coloque. Hoje eu quero orar muito por uma grande amiga minha, que hoje ela está passando por uma perda. Ela mandou mensagem, fiquei a semana toda com ela, segurando a mão dela. Eu quero falar para você, minha amiga, que você vai escutar isso aqui depois. O Senhor é contigo. Escuta aquela frase que eu botei de manhã para você. Deus sabe de todas as coisas. Eu sinto a dor do meu irmão, porque eu sei como é a dor da perda. Dói demais. Mas o que nos consola é saber que existe uma eternidade, né? Essa pessoa se perdeu, mas perdeu alguém aqui nessa terra, mas que foi glorificada já lá na glória, porque eram filhos de Deus, um servo do Senhor. Então que nós possamos fazer aqui, trazer isso nesse ser da gente, né? Sermos filhos de Deus, sermos servos do Senhor. Quer dizer, pensa na eternidade, pensa que Ele está descansando no Senhor, minha amada. Vai dar tudo certo. A gente
gente precisa, né, continuar nossa jornada aqui. A gente que fica, nós precisamos continuar nossa jornada de fidelidade com Deus, para que nós possamos também receber o galardão da salvação. Amém? Então eu quero orar por essa minha amiga, no meu coração, e orar por vocês todos que estão aqui. Mas se você tiver algum pedido, pode deixar nos comentários, que também eu tenho um caderno de oração aqui. Ele tá ali no meu sofazinho, depois eu pego aqui. Então eu anoto todos os nomes de oração e a gente entrega ao Senhor, sempre da parte de manhã, de tarde e de noite. Esses pedidos de oração, então você pode deixar aqui anotado embaixo o nome, seu pedido, que eu vou estar orando por você, incluindo o seu nome no meu caderninho de oração, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos, comece agora a agradecer. A primeira coisa que precisamos, a começar essa manhã já agradecendo ao Senhor, quando a gente já ouviu o que nós precisamos priorizar, o que temos que ser, para que os ter, que é uma consequência, ele vem até a vida da gente. Então, querida, comece a pensar, agradecer pelo que você é. Agradecer pelo sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus, pela sua vida, porque hoje você é livre de todas as amarras que estavam te amarrando no seu passado. Hoje você é livre para falar: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há em mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Comece a agradecer a Jesus por ele. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por eu ser livre, poder falar que eu sou filha, porque essa promessa o Senhor nos deu, nos deixou. Jesus deixou para nossas vidas. Comece a agradecer a Ele. Sinta a presença dEle. Comece a chamar a presença dEle sobre a tua casa, sobre esse cômodo que você está. Ou se você está fazendo alguma fazer na sua casa, comece a falar: Senhor, graças te dou, Pai, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, Pai, porque tudo é teu, tudo é teu. Porque nesse exato momento, se o Senhor quiser levar a gente, se o Senhor vier para buscar a sua igreja, que nós possamos estar preparados para essa volta. Se o Senhor chamar a nossa ceia, se é a hora da gente ir, nós estamos preparados para estarmos indo com o Senhor, porque o nosso coração está lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Priorize aquilo que você precisa ser, minha amada. Você precisa ser filha de Deus, inspirar isso. As pessoas olharem para você na rua, dentro da tua casa, você sendo uma mulher de Deus. As pessoas olharem para você e falar assim: eu posso pedir uma oração para aquela mulher, porque eu vejo Cristo nela. Que nós possamos ser essas pessoas em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o teu nome. Pai, nós bendizemos o teu nome. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego a nossa vida diante de ti nesta manhã, para que o Senhor faça uma grande obra no nosso ser. Tira todos os pensamentos que nos afastam da tua presença. Tira do nosso coração toda mágoa, toda angústia. Tudo que não provém do Senhor, nos lava. Porque nós precisamos ser santo como o Senhor é santo. Nos ensina, Senhor, essa santidade. Ó Deus, Tu sabe das nossas fraquezas, Tu sabe das nossas necessidades, Tu sabe, Deus, como balançamos de um lado para o outro, mas nós não queremos ser mais essas pessoas. Nós queremos ser pessoas firmes na rocha. Nós queremos ser pessoas que hajam com benignidade, com misericórdia, com bondade, com amor. Pai, liberta as nossas vidas, liberta esta mulher, liberta este homem, liberta esta família. Tira, Senhor, toda a armadura do inimigo sobre esta casa. Senhor, varre deste canto, meu Senhor, de cada canto desta casa que se encontra ouvindo a minha voz. Varre com tua vassoura de fogo, Senhor, tudo que não provém de ti, todo olho grande, toda inveja. Guarda a nossa família, guarda os nossos casamentos, guarda os nossos filhos debaixo da tua proteção. Nós entregamos até do portão da frente ao fundo da nossa casa. Senhor, nós entregamos em tuas mãos. Visita cada cômodo, visita cada objeto da nossa casa. Se há alguma coisa que está dando legalidade ao inimigo, Senhor, repreenda, nos mostra. Abra o olho espiritual desta mulher que está orando por mim, para que ela possa ver o sobrenatural do espiritual. Aonde está o espírito de inveja sobre esta casa? Aonde está o espírito de inveja sobre esse relacionamento? Aonde está, Senhor, as obras de macumbaria e feitiçaria? Nós repreendemos pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós abençoamos a nossa casa, que os nossos maridos sejam uma bênção, que os nossos filhos sejam uma bênção, que a nossa família seja mais unida, que haja amor, que haja paz, que haja união, que o espírito de rebeldia bata em retirada pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, abençoa este casamento, que o marido ame a sua mulher ame o seu esposo, que haja cumplicidade, que haja amor. Nos ensina, Senhor, a ser mulheres sábias. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. Nos ensina a cuidar dos nossos filhos, nos ensina a cuidar dos nossos maridos, nos ensina a ser, Senhor, uma boa filha, uma boa neta, uma boa irmã. Nos ensina a amar, nos ensina a ser servos. Senhor, que o Senhor se agrade, que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e ver verdadeiramente que nós somos fiéis ao Senhor.
Nos ensina a ser como Jesus. Eu entrego, Senhor, nesta hora, Mari, nas tuas mãos. Guarda o coração, guarda a mente dela, guarda a família dela, esta dor que está alcançando ela nesta manhã, esta perda, Pai. Que o Senhor possa vir com bálsamo de Gileade sobre o seu coração. Que ela possa sentir que o Senhor, agir do Senhor, nada impedirá. Que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, que não cai uma folha da árvore se não for da tua permissão. Eu sei, Deus, que dói, Senhor, em nós, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que este homem está nos teus braços, está na eternidade. Foi um homem de Deus, um homem santo, um homem digno, Pai. Fica com esta família, fortalece a tua filha, fortalece os seus filhos nessa perda. E que haja, Senhor, amor, que haja cumplicidade sobre esta casa. Que aquele servo que saiu, o Senhor preencha esse espaço sobre esta família. E que haja paz, que haja amor, que haja consolo, Senhor, nesta manhã, para a glorificação do teu nome. Eu entrego todas as mulheres que estão me ouvindo. Eu entrego os homens que estão me ouvindo, Senhor. Abençoa, profetiza, Senhor. Profetiza, Senhor, cura, restauração, libertação sobre esta casa, sobre esta vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, gratidão. Nós te amamos, meu Pai, por tudo que o Senhor faz pela gente. E que o Senhor Jesus trabalhe, nos ensine, o teu Espírito nos ensine cada dia a sermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Muito obrigada por esta manhã, que o nosso dia seja abençoado, que o nosso dia seja próspero, que a gente venha ter esse entendimento, que o teu Espírito venha trabalhar no nosso coração para a gente entender esta palavra que foi falada nesta manhã, e que nós possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para nós termos uma vida vitoriosa no Senhor. Abençoa esta casa, abençoa este lar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Minha amada, minha querida, que Deus te abençoe, que você possa, nós estaremos aqui, essa gravação não fica no Instagram, nós temos um canal que fica lá no YouTube, então vai estar lá no YouTube, no nosso canal, essa pregação, se você quiser depois ouvir, tá bom? Não fica aqui, mas todos os dias, às 7 da manhã, 7 e 10 da manhã, nós estamos aqui em oração, aprendendo a palavra de Deus. Eu quero já convocar você que gosta de falar, gosta de orar, para você também estar participando aqui, né? Porque a gente também quer aqui aprender. Tô chamando muitas mulheres também, vai ter muitas convidadas aqui, vai ser manhãs assim especial. E eu sei que nós precisamos desse momento, com o Senhor, pra gente começar o nosso dia abençoadas, mulheres. Nós precisamos nos fortalecer. É só através da oração, palavra e jejum que a gente fica de pé. Fortalece o nosso ser. Eu quero te abençoar, fique com Deus. Um beijo no teu coração. Que o Senhor, Ele fale com o teu coração todo esse dia de hoje, tá bom? E amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Um beijo e a paz do Senhor. Chegou atrasada, Rô? Mas assiste lá no YouTube, tá bom? Beijo e até amanhã, se Deus quiser. 7h10 todos os dias aqui é nosso encontro. Beijo.